understand my heart. entender o meu coração, Understand my vision. entender a minha visão. I don't want to hire somebody Eu não vou contratar and alguém use all my energy and e time. usar toda a minha energia e tempo. My bills are $9,000 an hour. As minhas contas custam Seven- $90 mil por hora. And my payroll is, you get it? Yeah. Okay. My payroll is over $10,000 a day. E os meus pagamentos são mais de $10 mil por dia. So when you have a budget of 17 or 18 million, Quando você tem uma despesa de 17, 18 Every hour milhões has to por count. ano, toda hora é importante. and I realized if I talk to a E secretary eu percebi que se eu falo com uma and secretária start telling her what to e do, começo a dizer a ela o que deve fazer, she's taking notes on it. ela está anotando. She will be a hostage to her notes. Ela vai ser ali uma pessoa presa às suas anotações. What happens when she forgets? O que acontece quando ela What esquecer? happens if she quits? O que acontece se ela I hire parar? another Eu secretary? tenho que encontrar a outra And we start secretária all over e again? começar tudo de novo? No. Não. So I started making training DVDs. Então eu comecei a fazer DVDs de treinamento. How to answer a telephone. Como responder ou atender um telefone. Now you think Você pensa that's stupid. que isso é Why would estúpido. you make a DVD Por que você vai fazer um on how to DVD? answer the phone? Como responder o But my telefone? secretary did not know how. Mas a minha secretária não sabia Here's como. how she answered the phone. E assim era como ela respondia o telefone. Yes, Dr. Murdoch. Sim, Dr. Murdoch. One man answered the phone like this. Dos homens que trabalhavam respondeu o telefone assim. Uh-huh. Aham. He sounded like a gorilla at the zoo. Eu pensei que era um gorila no zoológico. I had to train them Eu tive que treiná-los how to leave a telephone number on the voice machine. como deixar um telefone na secretária, o número de um telefone. None of them knew how. Nem todos sabiam. They would leave like this. Eles deixavam o número assim. Call me back. Me liga de volta. 817-759-0300. 554-321. I had to train them what made me mad. Eu tive que treiná-los, ensiná-los o que é que me deixava com raiva. 7 ways to lose my friendship. 7 maneiras de perder a minha amizade. And I put it on video. E eu coloquei no vídeo. Now why did I do that? Por que eu fiz isto? Because I wanted to be friends. Porque eu quero ser amigo. But you have to qualify to be my friend. Mas você tem que se qualificar para ser meu I'm amigo. not friends with everybody. Eu não sou amigo de You todo have to mundo. qualify to Você be tem my que se qualificar para ser I meu have to amigo. qualify to be your Eu friend. tenho que me qualificar para ser If I seu don't amigo. meet your criteria, Se eu não estou nas suas I'm critérios, not talking about friendly. eu não estou falando de ser I'm talking amigável. about representing me on the earth. Eu estou falando de me representar na terra. It's important to me. É importante para mim. One of our people, Uma das nossas pessoas, a few weeks ago, algumas semanas atrás, came to assist me. veio para me ajudar, me assistir. I have several people working in my home. Eu tenho várias pessoas que trabalham na minha She walked casa. through the door. Ela entrou na porta. I said, why are you dressed like this? Falei, por que você está vestida assim? You think that represents the wisdom center? Você pensa que isso representa o centro de sabedoria? Go back home. Vá para casa. Dress right. Troque a roupa, se vista bem. You represent God on the Você earth. representa Deus na terra. You represent God on Você the earth. representa Deus na terra. Act like it. Haja de tal Look like forma. it. Tem que parecer como isso. Everything is taught. Tudo é ensinado. Everything is taught. Tudo é ensinado. Everything is taught. Tudo é ensinado. A report was given to me. Foi me dado ali um relatório. And they had written on the top, E eles escreveram ali na parte de cima. handwritten, Escrito à mão. looked like something you throw away. Como alguma coisa que você ia jogar no lixo. So I created a DVD on the law of presentation. E então eu criei um DVD sobre a lei da apresentação. How to present something with dignity and elegance. Como apresentar algo com dignidade e elegância. Don't you present something that doesn't represent God on the earth. Não apresente nada que não represente Deus na That terra. has to be taught. Tem que ser ensinado. That has to be Tem taught. que ser ensinado. That has to be taught. Isso tem que ser ensinado. Who's going to teach them? Quem vai te ensinar? I started making DVDs. E eu comecei a fazer DVDs. And every morning at 9 o'clock and every afternoon at 5:30. Todas as manhãs, às 9 e 5 da tarde. Twice a day. 2 vezes por dia. Then I want to see their notes. Eu quero ver as anotações das pessoas. I want to see what they heard. Eu quero ver o que eles ouviram. So I want their notes scanned and sent to me. Então eu quero que todas as anotações sejam escaneadas e enviadas para mim. If I would have done this at the beginning of my Se ministry, eu tivesse feito isso no começo do meu what an ministério, incredible difference it would have been. oh, que diferença teria sido. Everything is taught. Tudo é ensinado.
Before every conference, Antes de toda conferência, there's a 45-minute teaching. existe 45 minutos de ensinamento. And I explain to my staff that we have people flying from all over the world. E eu explico à minha equipe que nós temos gente vindo do mundo And inteiro. when they walk into a strange E environment, quando eles entram em um ambiente diferente, they estranho, must be hosted on the earth. eles têm que ser recebidos na terra. So I explain that hospitality is a ministry. Então eu explico que a hospitalidade é um ministério. Now at the Wisdom Center, Lá no centro de sabedoria, in conferences, nas conferências, we feed everybody nós alimentamos todo mundo 3 times a day. 3 vezes por Breakfast, dia. Café, lunch, almoço, supper. janta. I don't want people to come to the Wisdom Center Eu não quero que as pessoas venham ao centro de sabedoria and then go down the street to find some restaurants. e aí vão nas ruas encontrar I restaurante. want them to be able to stay Eu focused. quero que eles fiquem focalizados. So we have a place where they eat together Então and nós talk together. temos um lugar onde eles comem e conversam. But that has to be taught. Mas isso tem que ser ensinado. I like sounds throughout my building. Eu gosto de som em todo o meu prédio. I believe that sound decides your feelings. Eu creio que o som, ele decide os seus sentimentos. Sound's very important. O som é muito importante. I need 3 things in every room. Eu preciso de 3 coisas em cada lugar: Light, movement, and sound. luz, movimento e som. So I want water fountains. Então eu quero fonte de água, I want light. eu quero luz. I don't want to walk in any room that's totally dark. Eu não quero entrar em nenhum lugar que é Those are escuro. things that are important to me. Essas são coisas importantes para mim. And it's important to me E é importante para to mim train the people in my environment. treinar as pessoas no meu Now, ambiente. you'll think this is a little crazy, Você pensa que isso é um pouco louco, but I think you should make a library of DVDs for your children mas eu creio que você deve fazer um DVD em uma livraria assim para os seus filhos and tell them Bible stories. e dizer a eles histórias DVD. bíblicas nos DVDs. Leave a library of DVDs for your teenagers. Deixa ali na biblioteca vários DVDs For para your os seus son. adolescentes, seus filhos, Talking specifically to your son. ensinando especificamente aos seus filhos. I do this for my father. Eu faço isso com meu I pai. put him in front of a video Eu coloco ele em frente ao vídeo and I ask him e eu questions. faço pergunta a What do eles. you want our children to O que que remember? você quer que os seus filhos lembrem? I want to know from his heart. Eu quero saber do coração dele. The last 12 months, Os últimos 12 meses, I've been consumed with a subject. eu tenho estado sendo consumido por um would I assunto. do? O que eu faria? What would I do O que eu if faria I knew I had 1 year left se to eu live? tivesse apenas um ano para viver? What would you do? O que é que você faria? Pastor, Pastor, if you knew se você soubesse you had 1 year left to que live, tinha apenas um ano para you would viver, have to make some decisions. você teria que fazer algumas decisões. Who do I need to teach? Quem eu preciso ensinar? Who do I need to stop Quem teaching? eu preciso parar de Where will I ensinar? invest my energy? Aonde eu vou investir minha What do I energia? want my children to O que know? que eu quero que os meus filhos saibam? Every pastor in this house Todo pastor neste lugar aqui should be making 1 video a day deviam fazer um vídeo por dia on your persuasions. nas suas buscas. What you want the people around you O que to você remember. quer que as pessoas ao seu lado lembrem? I made DVDs. Eu faço DVDs. I have 4 sisters, Eu tenho 4 irmãs, 2 brothers, 2 irmãos. and most of them I provide homes for. E a maior parte deles eu dei a casa a eles. And they work with me in the E ministry. eles trabalham comigo no So I ministério. made a DVD. Então eu fiz um DVD. The day will come, O dia virá I'll be in a casket. que eu vou estar num caixão. I'll be gone. Eu estarei Do partindo. not think Não pensem Mike was my financial source. que Mike foi minha fonte financeira. You have a Jehovah Jireh. Você tem um Jeová Jireh. Looking at that E DVD, olhando naquele DVD, what to do when I'm o gone. que fazer quando eu partir? Step 1, Passo 1, Step two, passo 2, step three, passo 3, step four. passo 4. who are you willing to train? Quem você está desejoso a ensinar? I'm going to make a statement. Eu vou fazer uma I declaração hope you'll write it down e eu espero que você escreva isto, because it will change your world. porque vai mudar o seu mundo, Your future comfort. o teu conforto no futuro. Your future comfort O teu conforto no futuro is being decided está sendo decidido by who you're willing to train. em quem você deseja ensinar Your agora. future comfort Teu conforto futuro is being decided está sendo decidido by who you're willing to train. em quem você está desejando treinar agora. Train in negotiation. Treine maneira de negociar. How to negotiate a price. Como negociar um preço. I show them 7 ways to discern the character of another. Eu mostro ali 7 maneiras de você ter o caráter de outro. Because every disappointment is in a person. Porque todo desapontamento está numa And pessoa. every failure is because of misplaced trust. E toda falha é porque você coloca Every confiança no failure lugar in your errado. ministry Toda falha no seu will be ministério because you trusted the wrong person. será porque você confiou na pessoa errada. So how do you judge the character of another? Como é que você julga o caráter do outro?
Everybody is listening to a voice you wouldn't trust. Todo mundo ouve uma voz, às vezes, que não confia. Someone you're trusting Alguém que você está is confiando, trusting someone you wouldn't. está confiando em alguém que você não I train confiaria. by video. É por isso que eu treino por I vídeo. open my refrigerator Eu abro a minha and I geladeira videotape e eu faço um vídeo in more than one language em mais de um idioma. how I want my refrigerator Como eu quero a minha geladeira arrumada. around my property. E na minha I propriedade, teach my workers at my home. eu ensino os trabalhadores da minha This is casa. how I want it. É assim que eu quero as This is coisas. what I want. É isso que eu quero. You must invest time in training people in your environment. Você tem que investir tempo e as pessoas no seu ambiente. And they want to be trained. E eles querem ser treinados. People who love you, As pessoas que te people amam, who serve you, as pessoas que te servem, want you to teach them eles querem que você os ensine what to do. o que fazer. How much time are you willing? Quanto tempo você deseja And every correction gastar? E toda correção is proof there was not an é instruction. prova de que ali não houve uma instrução. There's a correction. Se existir uma That correção, means you didn't not give them an isso quer instruction. dizer que eles não tinham a instrução I certa. know when I have to correct somebody, Eu sei quando eu tenho que corrigir alguém. I did not invest time enough to instruct them. Acontece porque eu não investi tempo para instruí-los. Instruction is to prevent the need for correction. A instrução é para prevenir a necessidade da If correção. they're doing something wrong, Se estão fazendo algo it's errado, because they haven't been trained. é porque não foram treinados. So when you see your children, Então, quando você vê os seus make a filhos mistake, fazendo um erro, you realize, você percebe, I forgot to give them eu instruction. esqueci de dar a instrução. Instructions are different than correction. As instruções são diferentes da correção. I've spent a little bit too much time here. Eu gastei muito tempo aqui. How many are receiving something Quantos estão recebendo that algo you can use in que your você life? pode usar na sua vida? 7 decisions that improved my ministry. 7 decisões que melhoraram o meu ministério. 7 decisions that improved mine. 7 decisões que melhoraram o meu My ministério. decision to invest in my own mind Minha decisão de investir na minha própria mente and to enter every conversation as a learner. e entrar em toda conversação como um aprendiz. Only a mentor 10% of my time. Eu sou um mentor 10% do meu tempo. I'm a protege 90% of E my eu sou time. um aprendiz 90% do meu tempo. I listen. Eu ouço, I learn, eu aprendo, I receive. eu recebo. If I'm with Benny Hinn, Se eu estou com Benny Hinn, I speak many times for him. eu falo muitas vezes para ele, But I ask him questions. mas sempre eu faço pergunta a eles. This. Isso. Or Robert told me one day that a young man was with him for 2 hours Oral- and never asked a single question about healing. O Roberts esteve com um jovem durante 2 horas e aquele jovem nunca perguntou nada sobre cura. Everybody knows something you don't know. Todos sabem algo que você não sabe. I use a digital recorder Eu uso um gravador digital, because writing is the slowest way to gather information. porque escrever é a maneira mais lenta de You receber can talk informação. 6 times faster than you can write. Você pode falar 6 vezes mais rápido que So I escrever. keep this digital Então eu recorder. guardo eu tenho esse gravador digital. Talk. Falo, Say something. diga algo. And I'll deal with this in a moment. E eu vou falar sobre isso em um Your momento. digital recorder O seu gravador is digital one of the top 3 technologies. é uma das tecnologias das 3 You must keep principais. this in your hand. Você tem que ter na sua Keep mão. it beside your Você bed. tem que ter ao seu lado. This particular recorder Esse gravador particular has aqui 7 different file folders tem diferentes 7 coisas diferentes that ali. can go to 7 different people. E você pode enviar depois para And 7 pessoas everything I diferentes. dictate Tudo que eu dito Automatically goes to a company automaticamente vai para uma and companhia. they transcribe everything I E eles say transcrevem tudo que eu digo and it comes back to e me volta para mim, so I can read everything that I said. para que eu possa ler tudo que eu disse. But you must enter every conversation Mas você as a learner. tem que entrar em toda conversação como aprendiz. I was at a church the other day Eu estava numa igreja outro dia, here in Brazil aqui no Brasil, and I asked Pastor Alencar, e eu pedi ao pastor Alencar, which by the way, por falar nele. this man is one of the most lovable men on earth. Este homem é um dos homens mais amáveis e bonitos do mundo. Now I don't know if his brothers believe Eu that não sei se seu irmão crê nisso. because he may be a real painful experience for them. Talvez seja uma experiência dolorosa para But eles. he is a lovable man. Mas ele é um homem amoroso. Oh, I Oh. never get tired of being around Nunca him. fico cansado ao lado dele. But I asked him, Thank you. Mas eu perguntei a ele: is there anything I need to know? tem algo que eu preciso saber? Am I doing anything Estou wrong? fazendo algo errado? So I come into a different, when I enter a different environment, Quando eu entro num ambiente diferente, the protocol is o different. protocolo é The diferente. expectations A are different. expectativa é diferente. It's hard preaching with translating. É muito difícil pregar com um tradutor. They say he's a great interpreter. Eles dizem que ele é o melhor do mundo, But he's a man of God mas ele é um homem de who Deus helps me, e ajuda-me get a message across. a ter a mensagem but I have passada. to change certain things in my mind. Mas eu tive que mudar algo na minha mente. When I finish preaching, Quando eu termino de pregar, Brazil, aqui no Brasil, I'm emptied eu estou vazio, because I had to change certain things. porque eu tive que mudar algumas But I'll coisas. ask him,
Mas eu pergunto a I said ele, anything wrong? algo errado? Did I do anything? Que eu fiz algo errado? Because it's important to É me importante para to mim enter every environment as a learner. entrar em todo ambiente como Second aprendiz. decision A segunda decisão is a decision é uma decisão, to downsize my battles in my mind, to make them é você smaller. diminuir o tamanho das suas batalhas na sua mente. Involve fewer people in your mind battles. Envolva menos pessoas na sua batalha A mental. problem in your ministry Um problema no seu is as ministério big as you want it to be. é tão grande como você quer que I'll seja. give you an illustration. Vou te dar uma ilustração. I hired a manager some years ago. Eu contratei um gerente alguns anos atrás. They would not follow my E instructions. ele não seguia minhas instruções. And 30 days later, E 30 dias mais I'm tarde, upset. eu estava I can't sleep at night. triste, não podia dormir à noite. I love the man, Eu amava o homem, I liked him, eu gostava but he dele, would laugh off mas ele ria and joke e fazia when he brincadeira did not follow an quando instruction. não seguia uma instrução. And he did it in front of others. E ele fazia na frente dos outros. And I was up all night till 6 o'clock, E eu estava acordado a noite inteira, até 6 horas. not praying. Não estava orando, Thinking. pensando. Now, thinking is not praying. Pensar não é orar. Worry is not a prayer. Preocupar não é A orar. thought is not a prayer. A thought is not a prayer. Pensamento não é oração. Worrying is not a prayer. Preocupar-se não é oração. But at 6 o'clock in the Mas morning, às 6 horas da manhã, the Lord asked me a o question. Senhor me fez uma pergunta. How big Qual é o do you tamanho want this problem to be? desse problema? Qual é o tamanho que você quer que You esse want it to problema be real seja? big? Você quer que seja bem Or grande you want it to be ou small? você quer que seja pequeno? God gave you a mind to resize your experiences. Deus te deu uma mente para você ver o tamanho das suas I can make experiências. something big. Eu posso fazer algo bem I can grande make it small. e posso fazer pequeno. I can take a long time to solve the Eu problem, posso levar um tempo grande para resolver um or I problema. can solve it in a Eu moment. posso resolver no momento. When I made a decision, E quando eu fiz uma decisão, I will not make my battles bigger. eu não vou fazer as minhas batalhas maiores. I will make them small. Eu vou fazer elas There's menores. 3 ways to do that. Tem 3 maneiras de fazer isso. Number 1, Número 1 is it your problem, é que o seu or problema is it the problem of another ou é o person? problema de uma outra pessoa. Your problem is not mine. O seu problema não é meu problema. Your problem is not my O problem. seu problema não é o meu So I problema. redistribute the problem. Então eu vou distribuir novamente o problema When the IRS, com the tax people, com o leão, os impostos. I went through a lot of attacks through the newspaper. Eu passei muitos ataques ali nos jornais. Huge attacks, Ataques grandes. big attacks, Ataques grandes. over my message on prosperity. Sobre a minha mensagem de They prosperidade. showed pictures of my cars, my planes, Eles mostraram fotos ali dos meus carros, meu everything. avião, tudo. and they were trying to destroy me. Eles estavam tentando me destruir. And so the tax people came in, Então o pessoal ali do imposto veio. and I'm like this. E ele estava assim: Oh, what am I going to do? o que eu vou fazer? And I decided to distribute my responsibility. E então eu decidi distribuir a minha So I called responsabilidade. in lawyers, Então eu chamei advogados, CPAs. a I contadores. said, you solve the Eu problem. disse: vocês resolvem o It's not problema. my problem. Não é meu problema. It's your problem. Problema de It's vocês. not my problem. Não é o meu problema. It's your problem. É o problema de vocês. You must assign to people Você tem que dar tarefa às the pessoas. task that belong to them. A tarefa que pertence a eles. It's a decision I made that changed É uma that helped my ministry. decisão que ajudou o meu ministério a mudar. My decision to assess an environment before I attempted to change it. A minha decisão de estudar o ambiente antes de tentar mudá-lo. Every environment has a code of conduct for entering it or remaining in it. Todo ambiente tem uma conduta um código de conduta para entrar nele e permanecer nele. Adaptation is a seed of honor. Adaptação é a semente da honra. Adaptation is a seed of honor. Adaptação é a semente da honra. Years ago, I went to a church that wanted no colored shirts in the pulpit. Alguns anos atrás eu fui a uma igreja que eles não queriam que eu usasse camisa de cor no púlpito. They sent me a letter. Eles me mandaram uma carta. You have to wear a black suit Você tem que usar um terno preto and a white shirt. e uma camisa branca. And I thought, E eu pensei: are you idiots? vocês são idiotas? What's wrong with you? O que está errado com vocês? But I made a decision Mas eu tomei a decisão to adapt. de me adaptar What are your expectations? ao que vocês esperam. What I can change, O que eu posso I mudar, will change. eu mudarei. It's the secret of the Billy Graham ministry. É o segredo do ministério de He Billy is Graham. not more anointed than others. Ele não é mais ungido que I've heard outros. many ministries as anointed as Billy Graham. Eu já ouvi muitos ministros falando sobre a unção de Billy Graham. But his willingness to stay in agreement, Mas o seu desejo de permanecer em concordância. and one person creates unity. E uma pessoa cria a It's unidade. not 100 people that decide unity. Não são 100 pessoas que decidem It's sobre a one unidade. person É uma pessoa That persuades everybody. que faz todas as outras pessoas To have pensarem one assim. focus. Ter um foco. And Billy Graham did that. E Billy Graham It's fez the key isso. to his ministry. É a chave do He seu would work ministério. with different ministries. Ele trabalha com ministérios diferentes. 4,
4, My decision minha decisão to accept one theme for my ministry. de aceitar uma coisa no nosso One ministério. theme and one message. Tema no nosso The ministério. wisdom of God. A sabedoria de Deus. If I say Oral Roberts, Se eu falar sobre Oral You say Roberts, healing. você vai lembrar If I de say cura. Benny Hinn, Se eu falar Benny Hinn, you say healing. você vai dizer cura. If I say Kenneth Hagin, Se eu falar do Kenneth Hagin, you'll say faith. você vai lembrar da fé. When I get in the car with a pastor, Quando eu entro no carro com um pastor, I will often say, eu sempre what is the digo, theme of your ministry? qual é o tema do seu ministério? And about 7 out of 10 times, De 7 em 10 vezes, the pastor will say, o pastor sempre diz, I'll have to think about eu it. vou pensar sobre isso. I say, is it restoration? É restauração? Is it the Holy É o Spirit? Espírito Santo? Is it É o evangelism? evangelismo? If one word could describe your Se ministry, uma palavra pode descrever o teu what ministério, would it be? qual palavra seria? My decision to look for the hand of God in every crisis. A minha decisão de buscar a mão de Deus em todas as crises. My father said in every crisis, God's hand is there. Meu pai diz que em todas as crises a mão de Deus está presente. God has hidden greatness in a crisis. Deus tem escondido grandeza nas crises. Here's what I found, 3 things. 3 coisas que eu descobri. A crisis shows my weakness. Uma crise mostra a minha fraqueza. That's important É importante for me to know my weakness. para que eu conheça a minha I fraqueza. must know Eu tenho que conhecer how an enemy could destroy me. como o inimigo pode me destruir. 2, Número 2, my crisis reveals who doesn't belong in my life. a minha crise mostra as pessoas que não pertencem na minha vida. Strife is the proof of disorder. A briga é a prova da desonra. Somebody has an influence in my environment that should not. Alguém tem influência no meu ambiente que não deveria ter. Wrong people last a lifetime. Pessoas erradas duram a vida inteira. Wrong people last a lifetime. Pessoas erradas duram a vida inteira. And they never leave voluntarily. E eles nunca saem voluntariamente. Like Jonah, you have to throw them overboard. Como Jonas, você tem que jogar fora do You navio. have to move wrong people out of Você your life. tem que mover, tirar as pessoas erradas da sua vida. Because their success depends on your mercy. Porque o sucesso de tais pessoas depende da sua misericórdia. Misplaced mercy destroyed David. Misericórdia fora do lugar destruiu Davi. Solomon knew that. Salomão He sabia learned this disso. from David, his father. Ele aprendeu disso com seu pai. David would not get rid of the Absalom. Davi não quis se livrar do Absalão. So Absalom destroyed his influence. Então Absalão destruiu a sua influência. Crisis Crises reveals revelam what doesn't belong. o que não It pertence. exposes the unnecessary. Expõe o desnecessário. Crisis is preparation As crises são preparações for uncommon progress. para um progresso fora do comum. Crisis is elimination. As crises são eliminações. Watch this. Preste atenção nisso. You would not want a home Você não queria uma casa with just a kitchen. apenas com uma cozinha. Your home needs a bathroom. Sua casa precisa de um banheiro. Life is more than addition. A vida, Life is a vida more é mais than, do que a is adição. much more than É multiplication. muito mais do que apenas a multiplicação. Life is also elimination. A vida também é And eliminação. the garden has to have weeds pulled. O jardim tem que ter os matos retirados. The plants have to be pruned. As plantas têm que ser cortadas. Something has to be removed for something to grow. Algo tem que ser removido para que algo mais possa crescer. Crisis is a removing. As crises é um momento de remover. And pain is what you feel when something wrong is leaving your life. E dor é aquilo que você sente quando algo errado está saindo da sua vida. My decision A minha decisão to search for wisdom in every act of offense and disrespect. de buscar sabedoria em todo ato de desrespeito e ofensa. Talking about decisions that improved my Eu ministry. estou falando sobre decisões que melhoraram o meu ministério. I do not ignore disrespect. Eu nunca ignoro o desrespeito. Disrespect is concentrated wisdom. O desrespeito é sabedoria When concentrada. someone is offensive to me, Quando alguém está ofensivo I para don't mim, just laugh it off. eu não fico rindo e deixo de I lado. study it. Eu estudo. Does this require dialogue? Será que isso necessita um Does this diálogo? person need to be trained, Essa pessoa será que precisa ser treinada, disciplined, disciplinada or disconnected? ou desconectada? Abraham was obsessed with peace. Abraão, ele tinha obsessão por paz. But when Lot's herdsmen created strife, Agora, quando os pastores de Ló criaram uma briga, he examined that strife ele examinou aquela briga. and said, I cannot enter the future with you. Ele disse: eu não posso entrar no futuro And contigo. you know in the ministry E vocês sabem no that ministério when someone wrong leaves, que quando alguém errado parte,
something glorious happens. algo glorioso acontece. And God told Abraham, E Deus disse a Abraão, now that Lot has left your life, agora que Ló saiu da I sua want vida, to show you my plans eu for quero te you. mostrar os meus planos para Because ti. God will not give you your future Porque Deus não vai te dar o teu if you futuro insist on keeping someone wrong to enter se it with you. você consiste em manter alguém errado no seu presente para o futuro. Examine disrespect. Examine o desrespeito. Look at an offense. Olhe uma ofensa. One offense can give you more information than a year of time. Uma ofensa pode te dar mais informação do que um ano inteiro. I consider every offense Eu considero toda ofensa to have concentrated em knowledge. ter conhecimento It concentrado. reveals the perception of another. Revela a percepção da outra It pessoa. exposes their weakness. Expõe a fraqueza de tal It pessoa. reveals where they are untrained. Revela onde eles não são treinados. If your child Se os teus filhos talks to you with a certain tone, falam com você com um tom de voz, you know there's a third voice speaking into their você life. deve saber que existe uma terceira voz falando na vida deles. I take disrespect very seriously. Eu sempre levo o desrespeito muito a sério. I don't laugh it off. Eu não rio deste lado, não. It contains too much knowledge. Contém muito conhecimento. And when I made a decision Quando eu faço uma decisão to examine any disrespect, de examinar qualquer desrespeito to look for divine knowledge e hidden within it, buscar conhecimento divino nele, I begin to build protection. eu começo a construir a proteção. My decision Minha decisão to make the voice of the Holy de Spirit fazer a voz do Espírito the Santo dominant voice in my a life. voz dominante na minha vida. God will talk to you. Deus vai falar He contigo. will give you pictures of people. Ele vai te dar imagem de pessoas. He will give you pictures of your future. Ele vai dar imagem do teu futuro. And I made a decision E eu tomei uma decisão to listen for His voice de ouvir a voz do Espírito Santo. continuously, Continuamente, habitually, perpetuamente, every hour of my life. toda hora da minha vida. Every environment contains a different imprint. Todo ambiente ele contém algo diferente. Every environment Todo ambiente has influences in that environment. tem influência diferente em tal ambiente. And I would urge you, E eu quero te pedir, listen for the voice of the ouça a Spirit. voz do Espírito Santo. Listen for the voice of the Ouça a Spirit. voz do Espírito Santo. My decision Minha decisão to interpret favor de interpretar o and favor opportunity e oportunidades as the voice of God. como a voz de Deus. I think there are two dominant ways Eu penso que há duas to maneiras know when God dominantes is talking to de you. ir aonde Deus está falando One is contigo. opportunity. Uma é através da oportunidade. God never told David Deus nunca disse a Davi to fight Goliath. para lutar com Golias. He saw opportunity. Davi viu uma oportunidade. One of the greatest men of God is T.L. Osborne. Dos maiores homens de Deus é o T.L. Osborne. And someone asked him, E alguém perguntou a ele: when did God call you to preach? quando Deus te chamou para pregar? He said, I saw people Ele disse: eu vi as pessoas who needed to hear the que gospel. precisavam ouvir o And I evangelho. went. E eu fui. Opportunity Oportunidade is an invitation to an é experience. convite a uma experiência. Just think on this. Pense sobre isso. In Malachi 3, Em Malaquias 3, when God said, I will give you blessings quando Deus disse: eu vos darei bênção, that you do not have room enough to receive, que vocês não vão ter lugar bastante para if you'll colocar. change that word to Se opportunity, você mudar essa palavra por oportunidade, you will understand everything that happens in your life. você vai entender que tudo que acontece na sua vida, Opportunity. oportunidade. God packages every miracle with an opportunity. Deus coloca todo milagre em um pacote, e esse pacote é a oportunidade. Opportunity to learn. Oportunidade para aprender. Opportunity is an invitation to change. Oportunidade é um convite para mudança. Opportunity to apologize. Oportunidade para pedir desculpa. Opportunity to reach. Oportunidade para alcançar. God judges everybody Deus julga todo mundo by their reaction to an opportunity. pela reação que eles têm a uma Jesus oportunidade. hung between two Jesus thieves. estava entre dois ladrões. One grabbed the opportunity. Agarrou a The oportunidade. second is favor. O segundo é favor. Esther saw favor. Esther viu favor. Naomi Noemi instructed Ruth, instruiu a Ruth: stay close to the rich man. fique perto daquele homem rico. We're poor, Nós somos pobres. We have nothing. Nós não temos nada. but a very, very successful man Mas um homem muito bem sucedido likes you. gosta de você. He's allowed you to serve in his field. Ele tem permitido que você sirva ali no seu campo. Stay in the field of favor. Fique ali no campo do favor. I consider favor a Eu conversation. considero favor uma conversa. Favor is a conversation. Favor é como uma conversa. Favor is a O conversation. favor é como uma conversa. Favor is God talking to O you. favor é Deus falando a ti. Favor is a O signpost favor é um sinal, And uma never quadra. move E nunca se mova where there's no favor. aonde não há favor. Favor is a conversation from God. Favor é uma conversa da parte de Deus. Illustration. Ilustração.